Olá! A gente vai mergulhar aqui numa ideia bem poderosa. A de que as palavras que a gente usa, bom, elas fazem muito mais do que só comunicar. Vamos ver como a fala pode literalmente moldar a nossa realidade. Pois é uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo, né? Desafia aquela noção comum de que a linguagem só descreve o que já está aí. Mas e se for mais do que isso? E se ela for a ferramenta que de fato constrói o nosso mundo? É exatamente esse o nosso ponto de partida aqui. Então, para começar, vamos voltar lá nas origens para entender essa primeira grande ideia: o poder criativo da linguagem, que a gente pode chamar de demiúrgico. Pensa nisso. É a capacidade que a palavra tem de não só refletir o mundo, mas, de verdade, de dar forma a ele. Olha só que interessante. Mitos bem antigos, como esse poema babilônico, mostram uma coisa fundamental. O ato de dar nome a algo era o próprio ato de criar. Era pela palavra que o caos, aquela confusão inicial, começava a se transformar num universo organizado, com sentido. E esse poder todo tem nome, viu? É a tal da função demiúrgica. É justamente essa capacidade da fala de pegar aquilo que é caótico, sem forma nenhuma, e transformar em algo concreto, algo que a gente consegue entender. E o mais legal é que isso não é uma ideia que surgiu num lugar só, não. Ela está presente em um monte de culturas e religiões pelo mundo. Do Egito Antigo, passando pela Índia, até chegar no cristianismo. Em todos esses contextos, a palavra e a criação andam, de mãos dadas. Sabe, essa ideia não ficou só no mito. Ela evoluiu e foi parar na filosofia moderna, com pensadores como o Humboldt. Para ele, a linguagem não é só um espelho que reflete a verdade. Não, ela é a própria ferramenta que a gente usa para descobrir essa verdade que antes estava escondida. Ok, se a linguagem tem o poder de criar mundos inteiros lá fora, o que será que ela diz sobre o nosso mundo particular, aqui dentro? Agora a gente vai afunilar um pouco e focar em como a fala de uma pessoa pode revelar a realidade interna dela. O princípio aqui é basicamente o mesmo. Pensa bem, se a língua de um povo inteiro mostra como ele enxerga a realidade, o estilo de fala de uma única pessoa pode ser tipo uma janela para a psique dela, quase uma ferramenta de diagnóstico, sabe? E a literatura está cheia de exemplos incríveis de como isso funciona na prática. Se a gente analisa o estilo de escrita, dá para perceber como certos padrões na linguagem parecem refletir estados psicológicos bem específicos. O estilo, nesse caso, não é só um enfeite, entende? Ele revela a estrutura da própria experiência vivida pela pessoa. E dá para levar essa ideia ainda mais longe, de forma mais sistemática. Existem estudos que mostram como diferentes perfis psicológicos costumam usar as funções da linguagem de jeitos bem distintos, às vezes até previsíveis. É como se a fala fosse uma espécie de impressão digital da mente. Mas, peraí. Se a fala revela tanta coisa, ela também tem um poder imenso de esconder. E é aqui que a gente entra num paradoxo central. A linguagem pode iluminar a verdade, mas também pode enganar. É uma faca de dois gumes, sem dúvida nenhuma. Essa citação do Lacan é simplesmente genial. Ela nos lembra que até a mentira, veja só, é uma forma de comunicação. E para funcionar, ela depende que exista uma verdade compartilhada. Ou seja, a mentira acaba reconhecendo a verdade justamente na tentativa de dar a volta nela. Então, a gente vê claramente os dois lados da moeda aqui. De um lado, a fala como uma ferramenta para expressar a verdade, de forma clara, direta. Do outro, a fala que vira só falatório, sabe? Um ruído que, na verdade, serve para esconder e dissimular as coisas. Então, o ponto crucial é este. Até mesmo quando alguém tenta se esquivar, quando mente ou omite algo na fala, isso também é revelador. A escolha do disfarce, o jeito que a pessoa escolhe se esconder, tudo isso conta uma história. Bom, diante de tanta ambiguidade desse potencial todo para engano, fica uma pergunta no ar, né? Como é que a compreensão genuína entre as pessoas é sequer possível? Parece uma missão impossível. A resposta para isso talvez esteja num campo chamado hermenêutica, que é basicamente a arte da interpretação. O que ela ensina é que entender outra pessoa não é como resolver uma equação de matemática, que tem uma resposta certa e pronto. É muito mais parecido com apreciar uma obra de arte. É um processo complexo, subjetivo, profundo. E o filósofo Karl Jaspers, por exemplo, diz que a verdadeira compreensão psicológica exige que a gente aceite a ambiguidade e a incerteza como parte do jogo.
A questão não é achar a resposta correta, mas sim saber navegar nesse mar de possíveis interpretações. E essa frase filosófica resume tudo perfeitamente. Entender o outro de verdade não é sobre coletar uma lista de fatos objetivos sobre a pessoa. É sobre se engajar num processo, uma relação subjetiva. É um modo de ser com o outro. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma conclusão final. E olha, é uma conclusão bem surpreendente. Uma que pode mudar o jeito que a gente enxerga o simples ato de falar. A gente chega agora no ápice do argumento com essa equação provocadora de Heráclito. A ideia é que logos, ou seja, o discurso, a razão, e pólemos, que significa conflito, guerra, são no fundo a mesma coisa. Pensa que loucura. Falar é, na sua essência, um ato de conflito. Pensa só um pouco. Falar não é uma coisa passiva. De jeito nenhum. É uma força ativa. É uma luta constante para impor uma estrutura no mundo, para transformar a confusão em clareza, o caos em ordem. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, para a gente ficar pensando, sobre essa batalha constante que a gente trava toda vez que abre a boca para falar. Se a fala é mesmo um conflito, então, que verdade ela está lutando tanto para revelar?